Eu já disse bom dia para todos vocês hoje e eu sei que vocês estão bem, né? Mesmo hoje sendo segunda-feira e a gente precisa de um copo cheio de café para a gente tomar, porque senão não acorda. Vocês não precisam, tá, gente? Tomar café. Pode ser um chazinho, um leite, né? Uma vitamina, um suco, alguma coisa assim. Ok? Uma tinha que deixar. Ó, eu vou comentar, tá bom? Eu vou comentar com ela e a gente vê o que que faz, ok? Poderia, mas infelizmente eu não, né? Eu não tenho poderes para isso. Mas eu posso dar a ideia assim disso daqui, de pelo menos, né? Na última semana a gente fazer isso, pelo menos para a gente ver vocês, ok? Vou dar a ideia, com certeza, ok? Bom, gente, hoje nós vamos. Isso aí. Hoje eu vou explicar o último capítulo da apostila. Vocês viram que eu estou correndo um pouquinho ali, né? Sim, parte de interpretação de textos ficaram para trás um pouco. E hoje nós vamos lá para a página 53. Página 53. Ok? Formação de palavras, derivação por acréscimo de prefixos e sufixos. Bastante fácil, não é difícil. E nós vimos na aula passada algumas figuras de construção. E no capítulo... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ah, não, foram as vozes verbais. Estou confundindo com uma outra turma que eu expliquei o mesmo conteúdo de vocês. Mas vamos lá para a página 53, nós vamos ver um processo de formação de palavras, derivação por acréscimo de prefixos e sufixos. Já vou compartilhar o livro para nós começarmos aqui. Página 53. Formação de palavras, derivação por acréscimo de prefixos e sufixos. Releia a seguir um trecho do texto O Segredo de Kokashin. Um tesouro riquíssimo, mas o maior tesouro de todos pertencia à princesa Kokashin, levada por Marco Polo para encontrar seu noivo, o rei da Pérsia. Era apenas uma pequena casa, mas o seu conteúdo tinha um valor incalculável. Eu vou fazer já esses dois exercícios aqui para vocês entenderem, tá? Relembrando que se chama de antônimo o termo cujo sentido é contrário ao de outro. Qual é o antônimo do termo destacado no trecho? Incalculável é algo que pode ser calculável. Incalculável não pode, nós não conseguimos calcular. E aqui, calculável, aquilo que a gente consegue, certo? Então, ali, o antônimo de incalculável é calculável. Vocês lembram do que é antônimo, não é? Sentido contrário, correto? Incalculável, calculável. Branco, preto. Claro, escuro, certo? Então, isso é antônimo, correto? Que elemento gráfico diferencia as duas palavras? Observem aqui, incalculável para calculável. Nós temos apenas a palavrinha, a letrinha, as duas letrinhas in, correto? O elemento in. Então, vocês coloquem ali o elemento in. Então, ali nós vamos observar agora. Na língua portuguesa, há diversos processos para formar palavras. É o caso, por exemplo, da formação por derivação. Note que no exercício anterior, a palavra calculável foi acrescentado o elemento in,
que dá a ideia de negação, formando uma nova palavra com significado oposto àquele primeiro, certo? Da palavra calculável e incalculável, sentido contrário. Observe agora o que ocorre com pedra, pedreira e empedrar. Observem ali, pedra, pedreira, empedrar. Palavras com significados diferentes, mas que têm em comum o elemento pedre, até a letra R, P-E-D-R. Essa parte em comum é denominada radical, ou seja, é a base da palavra, é a parte principal de uma palavra que através dela eu posso formar outras. Observem aqui, da palavra pedra, que nós podemos dizer que é a palavra primitiva, então aqui, através dela eu posso formar a palavra pedreira, olha só. Tiramos aqui a letra A e ficou o radical, P-E-D-R. Formei a palavra pedreira. A esse radical foi acrescentado uma letrinha, duas letrinhas antes aqui, em, e depois o ar, empedrar, correto? Mas eu posso fazer também pedregulho, pedraria, certo? Então, são várias palavras que eu posso formar através desse radical, mas tem que ter, né, o significado de pedra, correto? É claro que são, igual aqui, pedra, pedreira, são palavras diferentes, mas todas elas têm lógica entre si, ou seja, pedreira provém de pedra. Empedrar, ou seja, vai ficar empedrado, nós falamos, né? Empedrado, já formei outra palavra ali, é de pedra, no significado de algo, não é uma substância bastante dura. A palavra original é pedra, por isso é chamada de primitiva. O A que se junta ao radical PEDR recebe o nome de vogal temática. Nas palavras pedreira e empedrar, derivadas da palavra pedra, nota-se a presença de elementos que são acrescentados ao início ou ao final do radical. Lembrem que o radical é a parte principal da palavra, que através dele eu posso formar outras. Um exemplo ali, se eu coloco ali a palavrinha mar. Mar, marinheiro, marinha, marítimo, correto? Então, ali da mesma coisa, de mar eu posso formar várias outras palavras derivadas. O A que se junta ao radical PDR recebe o nome de vogal temática. Nas palavras pedreira e empedrar, derivadas de pedra, nota-se a presença de elementos que são acrescentados ao início e ao final do radical. Então, a essas partes que foram acrescentadas ali, nós chamamos elas de afixos, correto? Quando se junta ao início do radical, ou seja, quando vem antes, igual aqui, empedrar, esse em veio antes, nós dizemos ali, esse afixo é denominado de prefixo. Nós dizemos que aqui há um prefixo, ou seja, vem antes, vem antes do radical. Como em empedrar. Quando se une ao final, chama-se sufixo, como em pedreira, empedrar. Por que isso, gente? Porque esse em e esse eira e ar eu posso colocar em outras palavras. Ela não é colocada apenas nessa palavra aqui. Igual aqui, pedreira, empedrar, deixa eu ver uma outra palavra que começa com em. Encabeçar, certo? Então, ali foi juntado um prefixo à palavra, ao radical. Nós vamos ver aqui, então, o que é isso. Derivação é, portanto, o processo de formação de palavras em que se acrescenta um ou mais afixos a uma palavra primitiva. É o que nós vamos estudar aqui. Agora, o radical e o prefixo e sufixo. Correto? Olhem aqui a palavra. Palavra primitiva, terra. Certo? Qual letrinha eu posso tirar aqui para formar outra palavra? Olha aqui, eu tenho terrestre,
Nós tiramos aqui a letrinha A e acrescentamos estre. Olha aqui, território. Aterrissar. Olha só, foi acrescentado aqui o A, certo? E continua tendo ali, olha só, em todas essas palavras. Achamos o radical, que é T-E-R-R, terrestre. Olha aqui o radical, fica igualzinho e provém de terra. Território, provém de terra também. Olha aqui o radical igualzinho. E aterrissar, ou seja, o avião, não é? Ele vai aterrissar, vai vir para onde? Para a terra, ok? Então, ali são palavras que nós formamos derivadas da palavra terra, da palavra primitiva. Lembram dos substantivos, que é primitivo e substantivo derivado? Então, aí vocês vão lembrar aqui, palavra primitiva e palavra derivada, correto? Só que nessa palavra derivada, nós vamos estudar o que vem depois e o que vem antes do radical da palavra. O que vem antes, igual aqui, esse a, é um prefixo. E o que vem depois é um sufixo, correto? Olha aqui outro exemplo, o verbo pôr. Né? Eu posso dizer compor. Acrescentamos aqui um prefixo. Dispor, prefixo. Repor, prefixo também. O radical é por, correto? Olha outro exemplo, moral. Aqui nós temos a palavra imoral, acrescentou um prefixo ao radical moral. Moralidade, olha aqui, moral, e foi acrescentado idade, certo? Imoralidade, nós pegamos o prefixo que tem aqui, o sufixo que tem aqui e formamos uma outra palavra. Olha só, do radical moral, é uma palavra, um substantivo, eu coloco imoral, palavra derivada, moralidade, derivada, imoralidade, derivada da palavra moral, correto? A formação de palavras por derivação ocorre de diversas formas. Nós temos derivação por prefixação, ocorre quando se une um prefixo à palavra primitiva. Olha o exemplo aqui. Eu tenho aqui a palavra respeito, né? Uma palavra antônima, desrespeito. Provém da palavra respeito, mas foi acrescentado aqui des, que é um prefixo, correto? Super-herói. Você tem um herói, mas você quer mostrar o quanto ele é maior, né? Assim, a intensidade dele ali. Ele é um super-herói. Foi acrescentado um prefixo aqui. Antivírus. Eu tenho a palavra primitiva aqui, vírus, mas nós vamos acrescentar um prefixo, antivírus, certo? Olha só o exemplo de derivação por sufixação, ou seja, vou acrescentar um sufixo ao radical, ou seja, vem depois. Quando ocorre quando se une um sufixo à palavra primitiva. Olha o exemplo aqui. Felizmente, nós temos ali o radical feliz, foi acrescentado mente, sufixo. Verdadeiro, verdade, até aqui na letra D é o radical, eiro é um sufixo. E aqui, bananada, certo? Banana, né? A palavra primitiva, até o N, o segundo N, banan, é radical. Ada, nós acrescentamos um sufixo aqui a essa palavra. Então, vocês vão lembrar o quê? Prefixo e sufixo. Derivação por prefixação, quando você acrescenta um prefixo, aquilo que vem antes do radical. Derivação por sufixação, ou seja, você vai acrescentar um sufixo, vem depois do radical, correto? Você achou o radical da palavra, ou seja, o que é? A base, a parte principal da palavra, que através dela nós podemos fazer palavras derivadas, correto? Palavra dente, palavra primitiva, dentista, né? Ali, ista, foi acrescentado um sufixo, correto? Até aqui,
Eu acredito que vocês tenham entendido. Vamos agora para a outra página ali, página 54. Aí nós temos ali a derivação parasintética. Olha só que bacana isso daqui. Ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados a um radical ao mesmo tempo. Sem um dos dois afixos, o termo restante não faz sentido, portanto, não consiste em uma nova palavra. Existem palavras que elas são formadas por prefixo e sufixo ao mesmo tempo e nenhuma delas podem ser retiradas. Correto? A essas palavras nós chamamos de derivação parasintética. Olha aqui a palavra engarrafamento. Engarrafamento vem da palavra garrafa, não é? Garrafa. Aí achamos o radical, garrafa, até a letra F. Quando eu coloco aqui engarrafa, certo? Prefixo. Amento é o sufixo que foi acrescentado ao radical. Só que na derivação parasintética, nós não conseguimos formar outra palavra se eu tirar o prefixo dela. Olha aqui, se eu tirar o prefixo, vai ficar garrafamento. Essa palavra não existe. E se eu tirar o sufixo, vai ficar engarrafe. Também não existe. Então, são palavras que você percebe ali que elas são formadas por prefixo e sufixo, e nenhum dos dois podem ser retirados, ok? Olha outro exemplo aqui, descampado. Descampado provém da palavra campo. E aí nós encontramos aqui o radical, camp, até a letra P, mas foi acrescentado um prefixo des e foi acrescentado um sufixo ado. Esses prefixos e sufixos, os mesmos, nós acrescentamos a outras palavras, certo? Então aqui, se eu tirar o prefixo, vai ficar campado, não existe. Se eu tirar o sufixo, vai ficar descampe, também não existe essa palavra. Olha outro aqui, assustado vem da palavra susto, ok? É claro que aqui assustado se escreve com 2 S's. Encontrei o radical, aqui foi acrescentado o prefixo a e o sufixo ado. Se nós tirarmos o prefixo, vai ficar sustado. Se eu tirar o sufixo, vai ficar assuste. Não existe a palavra sem prefixo e sem sufixo. Por que nós estamos vendo isso? Porque olhem aqui a outra derivação por prefixação e sufixação. Diferente da parasintética, que a parasintética, a palavra é formada pelos dois, prefixo e sufixo ao mesmo tempo, e nenhum dos dois podem ser retirados. Já a derivação por prefixação e sufixação ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados a um radical, mas não ao mesmo tempo. Sem um dos dois afixos, ou seja, sem o prefixo e sem o sufixo, resta uma palavra com sentido completo. Olhem aqui, só um pouquinho. Aqui eu tenho a palavra desrespeitosamente. Aqui, respeitosamente, respeitosa, certo? Aqui foi acrescentado prefixo des e o sufixo mente. Olha só, se eu tirar o prefixo, eu formo a palavra respeitosamente. Existe essa palavra, tem sentido completo. Se eu tirar o sufixo aqui, mente, vai formar a palavra desrespeitosa. A pessoa foi desrespeitosa, ok? Eu consigo formar uma outra palavra. Olhem aqui essa outra palavra, inutilizado. O radical aqui é útil e foi acrescentado o prefixo in e o sufixo izado. Se eu tirar o prefixo, vai ficar a palavra utilizado. Existe, tem sentido completo. Se nós tirarmos aqui izado, que é o sufixo, vai ficar a palavra inútil. Correto? Então, o que vocês precisam lembrar? Que a derivação por prefixação e sufixação são acrescentados prefixos e sufixos ao radical de uma palavra, mas se eu tirar o prefixo ou se eu tirar o sufixo, eu vou formar outra palavra com sentido completo, diferente da derivação parasintética.
A derivação parassintética, ela não existe sem o prefixo e sem o sufixo. Ela é formada com os dois. Igual ali, se eu falar a palavra entardecer. Entardecer é uma palavra que ocorre ali, a derivação parassintética. Por quê? O radical é tarde e o prefixo em e o sufixo esser. Se eu tirar o em, vai ficar o tardecer. Não forma uma palavra com sentido completo. Se eu tirar o esser, que é o sufixo, vai ficar em tarde. Então, não tem sentido completo a palavra. Então, ali, gente, a diferença da derivação parassintética para a derivação por prefixação e sufixação é que aqui na parassintética a palavra é formada com o prefixo e sufixo ao mesmo tempo e nenhum dos dois podem ser retirados. A derivação por prefixação e sufixação é formada com os dois, também por prefixo e sufixo, mas eu posso tirar o prefixo ou tirar o sufixo, que nós formamos uma outra palavra que tenha sentido completo. Ok? Ô, prof. Fala. Espera aí. Não estou conseguindo desativar aqui. Não, aí. Pode falar. O que quer dizer que aqui na derivação por prefixação e sufixação, aqui fala que... Prefixação e sufixação. O que quer dizer que não é ao mesmo tempo? É isso aqui, ó. Aqui não tem o des, essas palavrinhas, essa parte da palavra que está grifada? Tem. Então, des é o prefixo. Aqui, desrespeitosamente, deselegante, eu usei o mesmo des, porque eu posso tirar esse daqui, porque é chamado de prefixo, é acrescentado ao radical. Entendeu? É acrescentado ao radical da palavra. Olha aqui não vem deixa eu colocar aqui, deixa eu voltar ali a página, peraí. Olha aqui. Não tem palavras formadas por prefixo? Olha aqui, respeito. Respeito é uma palavra, né? E se eu colocar desrespeito, eu não formei outra palavra? Formou. Então, mas olhem aqui o radical dessa palavra, respeito, certo? Isso daqui foi acrescentado antes do radical da palavra. Entendeu? Porque essa palavrinha, o que eu posso dizer aqui? Esse prefixo, né? Que isso é um prefixo, eu ia te falar de uma outra forma para você entender, mas não consegui lembrar de um outro termo agora. Ele foi acrescentado a essa palavra e ele pode ser acrescentado a outras palavras também, não só a essa, certo? Igual aqui, desrespeito, deselegante, certo? Eu acrescentei o des nas duas, isso é prefixo. Aqui, derivação por sufixação, mente, felizmente, suavemente, comprovadamente, todos terminam em mente, certo? Isso é sufixo, veio depois do radical. Então, tem palavras que elas são formadas por prefixos, tem palavras que são formadas apenas com sufixos, e tem palavras que são formadas por prefixo e sufixo ao mesmo tempo, mas que um ou outro pode ser retirado, que eu formo outra palavra com sentido completo. Já a parassintética não pode ser retirado nenhum desses dois. Ela é formada por prefixo e sufixo ao mesmo tempo, mas não pode ser retirado. Igual aqui, ó. Descampado. Campo é a palavra primitiva, certo? Des foi acrescentado ao radical. Ado foi acrescentado ao radical. Se eu tirar o des, eu não formo outra palavra. Se eu tirar o ado aqui, que é o sufixo, eu não formo outra palavra. Descampe ou campado, não forma. Diferente daqui, ó, prefixação e sufixação. Inutilizado. Se eu tirar o in,
eu vou formar a palavra utilizado, não é? Se eu tirar o isado, eu vou formar a palavra inútil. Entendeu? Prefixo vem antes do radical, sufixo vem depois do radical. Aqui eu não posso tirar nenhum dos dois, porque eu não formo outra palavra. Aqui eu posso tirar ou esse, que eu formo outra palavra. Conseguiu entender? Sim, obrigada, Pro. De nada. E é isso, gente. Nesse conteúdo aqui, desse capítulo, nós vimos apenas o processo de derivação, que é um processo de formação de palavras, que ocorre por meio de acréscimo de um ou mais de um afixo a uma palavra. Alguns tipos nós temos por prefixação, acrescenta um prefixo antes do radical. Sufixação, depois do radical, um sufixo. Parassintética, os dois ao mesmo tempo e não podem ser retirados nenhum dos dois. Derivação por prefixação e sufixação são acrescentados os dois, mas você pode tirar um ou outro. Correto, gente? Então, esse é o conteúdo aqui. Não é difícil, bastante fácil. Deixa eu só ver agora se vocês conseguiram me entender. Deixa eu ligar aqui ativar o microfone. Ok. Vocês conseguiram entender, gente, ali o conteúdo, todos os que estão presentes ali? Sim? Pro. Oi?